Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a expansão marítima e comercial. Na aula passada, nós falamos sobre a expansão marítima portuguesa e por que Portugal foi o pioneiro, né? Foi um dos pioneiros nessa missão, né, da expansão marítima e comercial. Mas, ao mesmo tempo que nós tivemos Portugal, também tivemos Espanha, porque os dois países estão localizados numa mesma região, certo? E isso facilitou para que eles pudessem desenvolver técnicas de navegação muito mais avançadas. E eles foram os pioneiros nessa missão. Então, o objetivo da aula de hoje será distinguir os diferentes processos de conquista da América pelas nações europeias. Expansão marítima e comercial espanhola. E nós também vamos estudar hoje o Tratado de Tordesilhas, porque nessa missão de expansão marítima e comercial, tanto Portugal quanto Espanha, eles chegaram aqui na região da América, porque eles mudaram a rota e chegaram aqui, só que cada um numa localização diferente. E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que fazer esse tratado de Tordesilhas, que era um contrato, e dividiram, tipo, a parte que era da Espanha e a parte que era de Portugal, certo? Então, nós vamos estudar isso nessa aula. Navegação espanhola. A Espanha foi a segunda a iniciar no empreendimento das navegações. Seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão dos muçulmanos de seu território, chamado de Reconquista. Então, Portugal foi o primeiro a expulsar os muçulmanos que estavam na região, certo? E ali eles conseguiram instituir um Estado nacional e um governo absolutista, né? E centralizador antes da Espanha e também dos outros países. Logo em seguida veio a Espanha e também expulsou esses muçulmanos de lá e instituiu o governo absolutista. E aí, com isso, eles começaram a desenvolver técnicas, né, para expandir esse comércio. Foi meio que uma herança dos muçulmanos também. Incapacitada momentaneamente em dar largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar navegadores em seu nome. E a Espanha foi esperta. Como ela ainda não tinha as mesmas técnicas de Portugal, ela contratou navegadores nessa corrida, certo? Das grandes navegações. Hoje, só fazendo uma comparação com vocês, hoje os países estão os países, tanto China, né, que são as potências, alguns países europeus, China, Estados Unidos, eles estão na corrida do petróleo. E aí, se vocês fizerem essa comparação, os europeus dessa época, principalmente Portugal e Espanha, que foram os primeiros, eles estavam na corrida da expansão marítima e comercial, eles estavam começando as navegações. Então, eles estavam nessa corrida para ver quem conquistava mais terras, para ver quem conquistava mais comércio. E aí, comparando com os dias de hoje, os países, né, as grandes potências, estão na corrida em busca do petróleo, que é um tesouro hoje, né, para as indústrias, etc. E aí Cristóvão Colombo, que era italiano, propôs chegar à Índia navegando em sentido oeste. Aí ele acabou descobrindo o quê? A América. Então, o primeiro a chegar nessa região aqui da América foi Cristóvão Colombo, só que ele não era espanhol, ele era genovês, era italiano. Fernão de Magalhães, natural de Portugal, fez a primeira expedição que circunnavegou o mundo. Foi esse cara aqui que percebeu que a Terra era o quê? Redonda. Porque ele circunnavegou o planeta. Então ele saiu num ponto, né, navegou e chegou no mesmo ponto. E aí hoje, né, 500 anos, mais de 500 anos depois, tem uma galera aí que defende a Terra plana. Mas enfim, Hernán Cortés conquistou a civilização azteca, que é o atual México, e Francisco Pizarro
conquistou a civilização Inca, atual Peru. Tanto que essas regiões que foram colonizadas pela Espanha, né, hoje falam espanhol e tudo. A expansão marítima e comercial portuguesa e espanhola. Então, eu fiz um quadro comparativo para mostrar para vocês quando que começou. Em Portugal, começou em 1415, Espanha em 1492. Quem financiou? Os reis, em ambos os países. O objetivo era chegar às Índias. Aí, qual foi a rota que Portugal seguiu? Contornar o continente americano. A Espanha, navegar para o oeste. Então, foi o diferencial, por isso que eles foram os primeiros a chegarem aqui. Principais viajantes em Portugal foi Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que foi o descobridor do Brasil. E a Espanha foi Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães. Conquistas realizadas. Portugal foi Brasil e Calicut, e a Espanha foi a América Central, México e a América do Sul. Se vocês analisarem, por mais que o Brasil, em extensão territorial, ele é bem grande, a parte, né, dos espanhóis, ela foi fragmentada, e aí nós tivemos a formação de vários países que são bem menores que o Brasil. A divisão do mundo e o Tratado de Tordesilhas. Como os dois descobriram a América, né, novas terras, quase que no mesmo tempo, eles precisavam de um tratado para saber qual terra pertencia a Portugal e qual terra pertencia à Espanha. A expansão marítima gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha das terras recém-descobertas no Novo Mundo. Então, eles chamavam a América de Novo Mundo. Batizadas de América e ainda as terras por descobrir. Para evitar um conflito maior, em 1493, o Papa Alexandre IV foi chamado para resolver a questão, decidindo através da bula intercoetera dividir as novas terras com um meridiano situado a 100 léguas. Vocês não precisam saber, não. Na verdade, eles só usaram aqui para dividir essa terra certinho. Percebendo que não ficaria com muita coisa baseado nessa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento. Então, essa bula intercoetera não deu muito certo, e aí eles assinaram o quê? O Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, que nada mais era do que um documento que mostrava essa divisão de terras, né, do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E aí esse mapa aqui é um mapa da América do Sul de 1650, com indicação das áreas de povoamento espanhol em vermelho, aqui, e holandês em amarelo. Então, tipo, a Holanda, ela meio que pegou uma parte do litoral brasileiro, porém eles foram expulsos depois. Entretanto, podemos observar os meridianos, que são as linhas imaginárias, tá vendo, gente? Essas linhas imaginárias aqui, ó. Da divisão do mundo por Espanha e Portugal. O meridiano mais à direita representa o que seria a intercoetera, que era bem menor, tá vendo? E proposta pelo padre. O mais à esquerda, que é esse aqui maior, é o Tratado de Tordesilhas. A localização da cidade, gente, é tipo ilustrativa, tá? Não existia Brasília ainda, nem Rio de Janeiro, enfim. E aí eu peguei esse outro mapa também que dividiu, né? Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas. E Portugal ficou mais com essa parte aqui do litoral brasileiro e a Espanha mais ali ao centro, né? E ficou com a maior parte, se vocês analisarem. Aí vale salientar que reis de outros países europeus não aceitaram tranquilamente o Tratado de Tordesilhas, óbvio, né? Pois não participaram da divisão, como França, Inglaterra e Holanda. Só que, tipo, eles começaram as navegações bem depois, porque o processo de centralização política, né, que era o absolutismo monárquico, foi bem mais tardio do que Espanha e Portugal.
Aí Francisco I, né, o rei da França, que é esse que está na imagem aqui, declarou a famosa frase: gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo. Interessante. Trocas culturais. A expansão marítima e comercial possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos e novas culturas. Óbvio, eles chegaram aqui, tinham os nativos que viviam aqui com culturas diferentes, religiões, hábitos totalmente diferentes dos europeus. E o comércio com o Oriente, sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar a visão e olhar fora de seu próprio mundo. Ou seja, o europeu por muito tempo, né, ao longo de 1000 anos, ele ficou preso ali na sua cultura, na Europa. Só que quando eles começaram essa prática comercial e foram para outros países, né, para outras regiões, eles começaram a ter contato com outras culturas, linguagens, enfim, e isso meio que fez uma mistura. Que quando os portugueses chegaram aqui e viram os índios, enfim, eles encontraram um povo totalmente diferente e aí houve essa mistura de culturas. É notável a mudança na alimentação do europeu, com a inclusão da batata, do milho, da mandioca, que é uma cultura indígena aqui no Brasil. E que nós usufruímos até hoje, o famoso cuscuz, a tapioca, tudo isso é de herança indígena. Então, galera, por hoje é só. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre o período colonial no Brasil, né, após o descobrimento por Portugal, ok? Qualquer dúvida, procurar no fórum. Um abraço e até a próxima aula.